por ti. Glória a Deus, aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, por favor? Graças a Deus, estamos mais um domingo na casa do Senhor, podendo louvar e engrandecer o nome dEle. Tenho certeza que para nós que estamos aqui, é muita satisfação poder acordar, respirar, levantar e vir até a casa do Senhor. Quantos queriam estar em nosso lugar? Parece até uma fala repetitiva, mas é a verdade. Quantas pessoas gostariam de estar na igreja, que estão nos leitos dos hospitais ou estão impossibilitados por alguma razão, em qualquer aspecto da vida, gostariam de estar na casa do Senhor? Porque o homem é assim. Tinha uma moça que trabalhava comigo, que dizia... que era ateu, tal. E falava, não, eu sou ateu, não acredito em Deus, tal. Mas... quando acontecia alguma coisa, ela falava, graças a Deus. Aí eu falava para ela, você disse que não acredita, não acredita. Até o dia que ela passou por uma enfermidade e nada resolvia. Eu lembro que faz muitos anos isso, eu não era nem casado com a Ana Paula, que ela marcou um churrasco na casa dela e eu acho que o irmão dela ficou enfermo, ou alguém, só que não tinha solução. Não tinha solução. Aí nós fomos no churrasco na casa dela, e ela, no final, pediu para mim, você é evangélico? Não sou? Sou, eu era só um diácono na casa do Senhor. Eu sou, por quê? Será que você pode fazer uma oração pelo meu irmão? Então, eu poderia ter questionado ela naquele momento. Ora, você acredita agora? Mas não questionei. Eu simplesmente orei. Orei a Deus e pedi, faça a tua vontade. Mas dentro de mim, eu queria que Deus curasse ele. Para ela poder ver a graça e a misericórdia do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, ele morreu. Sabe o que ela disse para mim depois, quando chegamos no serviço? Eu acho que eu vou servir esse Deus. Porque no último momento, eu orei, pedi oração, mas o meu irmão faleceu. Então, se ninguém pôde me ajudar, tenho certeza que Deus vai começar a me ajudar daqui para frente. Eu achei muito interessante porque ela, uma mulher muito inteligente, uma moça muito inteligente, ela podia falar assim, se revoltar, né? E falar, tá vendo? Orou, não adiantou nada. Mas ela caiu em si e viu o quê? Que existe um Deus, que apesar do irmão dela ter falecido e nada adiantou, existe um Deus que pode ouvir e mudar a vida dela. Então, irmão, muitas vezes as coisas não ocorrem e não acontecem do jeito que nós queremos, mas não é por isso que Deus nos abandonou. Não é por isso que Deus tem algo contra nós. Não é por isso que Deus quer imputar o mal a nós. Porque a palavra diz, não diga que Deus imputa mal a ninguém, porque a ninguém ele faz isso. Provação é uma coisa, tribulação é outra situação. Mas imputar o mal e dizer que Deus imputou o mal, nós não podemos dizer isso. Amém? Se as coisas não derem certo, continua louvando a Deus, engrandecendo o nome de Deus. Porque fiel, sempre, sempre, é aquele que prometeu. Amém? Você crê nisso? Fiel é aquele que prometeu. E se nós continuarmos, quando foi dito aqui, fiéis ao Senhor, fiéis à casa do Senhor, fiéis aos nossos irmãos, Deus irá nos abençoar sem dúvida alguma. No momento dele, na hora dele. Sabe de uma coisa, Deus nunca vai deixar você perecer. Você pode até cair, mas Deus te levanta. Você pode até ficar prostrado, e Deus, o Espírito Santo, tocar em você. Olha, não fica prostrado. Cair e ficar prostrado são coisas diferentes. Cair, você de repente está ali na casa de Deus e tal, fazendo a obra do Senhor e bate um desânimo. Você fala, eu não vou mais para a casa de Deus, eu não vou mais fazer mais nada. Né? Ou você comete um pecado que te faz sair da presença de Deus, que você acha que Deus não é maior que o pecado que você cometeu, porque tem gente que acha que Deus é menor que o pecado dele. Não, Deus é maior que qualquer pecado.
Porque a palavra diz o quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Deus é maior que tudo. Você acha que Deus se limita a um pecado? Você acha que Deus se limita a uma coisinha que aconteceu? Não, Ele não se limita a isso. Lógico que Ele diz que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Isso é bíblico, isso é fato. Prostrado é aquele cara, existe a prostração perante de Deus, e prostrado é aquele cara que já diz, não tem mais jeito, minha vida acabou, eu não quero mais saber, eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber de nada, eu não quero orar, eu não quero fazer mais nada. Veja como é diferente. Então a palavra diz, se você estiver caído, eu vou te levantar. Mas o salmista diz, se eu estiver prostrado, eu tenho que me colocar de pé. Veja que há uma ação de Deus e uma ação que nós temos que fazer. Amém? Então, sempre há uma contrapartida. Há uma ação de Deus, mas há uma ação que nós temos que fazer também. Amém? Grava isso no seu coração, para você entender que existem momentos na tua vida que precisa de uma ação sua para Deus te levantar. Amém? Queria que você abrisse a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no verso de número... pode ser o 30, eu falei, pode ser o 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 36, verso de número 37. Capítulo 16, não é isso que eu falei? 16, verso de número 37. A minha Bíblia é NVT. Se você tiver uma diferente, pode acompanhar no telão, acompanhar na sua Bíblia. Ele muda algumas palavras, mas a essência é a mesma. Amém? As pessoas costumam dizer assim, né? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Quem está triste com Jesus, diga amém. Eu falei, quem está triste com Jesus, diga amém. Amém? Tem gente triste com Jesus aí? Tem gente triste com Jesus aí. Está vendo como tudo na vida, a gente acostuma com algumas coisas, e quando a gente inverte a ordem das coisas, nem a gente sabe o que está falando? Então, seguir Jesus não pode ser um costume. Não pode ser um costume. Tem que ser um estilo de vida. Seguir Jesus não pode ser um costume. Tem que ser um estilo de vida. Assim como você adota um estilo para a sua vida de roupas, vamos supor, um estilo de roupa, você adota aquele estilo de vida. Uns gostam de ser góticos, né, que fala, né? Uns gostam de ser uma coisa, ser outra e tal. Você adota um estilo de vida e segue aquele estilo de vida. E a pessoa fica, às vezes, no teu pé, criticando, porque você só usa roupa preta, porque você só usa roupa azul, porque só usa roupa vermelha, e você fala, é meu estilo de vida, eu gosto disso. Eu gosto disso. E você segue isso. Então, eu gosto de Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo a Deus. Esse é o meu estilo de vida. E é isso que eu tenho que pregar, e é isso que eu tenho que viver todos os dias da minha vida. Até esse corpo corruptível ser transformado num corpo incorruptível, como diz a palavra de Deus. Esse corpo pecador, essa carcaça que vai apodrecer, ser transformado em algo incorruptível. Porque enquanto eu estiver nesse corpo, eu sirvo ao Senhor. Enquanto eu estiver fisicamente, eu sirvo ao Senhor. Abro a boca, falo do Senhor, falo da palavra de Deus, prego a palavra de Deus, mas vai chegar um momento que esse corpo corruptível vai acabar. E um corpo incorruptível. E aí, o que eu tenho que fazer? Só louvar e agradecer. O tempo inteiro. Dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A palavra diz que os anjos cantam no céu e dizem, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Amém? Haverá um tempo que não haverá mais choro, nem dor, nem pranto e nem ranger de dentes. Apocalipse capítulo 21. Não haverá mais choro, nem pranto, nem tristeza, nem ranger de dentes. Haverá só a glória do Senhor. Vamos lá. Paulo, no entanto, respondeu, eles nos açoitaram publicamente, sem julgamento, e nos colocaram na prisão.
e nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? Paulo disse, apóstolo Paulo, né? De maneira nenhuma, que venham eles mesmos nos soltarem. Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e é bom, né? Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Amém? Eu quero usar esse versículo, depois a gente pode voltar nele, mas eu quero usar ele para mim poder exemplificar o que eu quero falar. O tema de que eu quero falar aqui. Eu quero contar primeiro uma história da parte do apóstolo Pedro. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, fala da prisão de Pedro. E fala de como Pedro saiu da prisão, como Deus providenciou a saída de Pedro da prisão. Pedro estava cercado por guardas, Pedro estava na prisão, acorrentado, mas uma noite ele achou que estava sonhando, mas ele teve uma visão do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor desamarrou, tirou as amarras do pé dele, mandou ele colocar a roupa dele, colocar a capa dele, colocar o chinelo dele e sair. E as portas se abriram e Pedro saiu. Pensava estar tendo uma visão, mas ele viu que era um anjo do Senhor mesmo, que estava acompanhando ele. E ele sai daquela situação, sai da prisão que ele estava. Porque Herodes queria o quê? Matar os homens de Deus. Ele já havia matado tantos profetas do Senhor, tantos discípulos do Senhor e tantos apóstolos do Senhor, ele já havia matado. E agora ele pretendia o quê? Deixar Pedro preso durante a festa da Páscoa, porque tinha muita gente, ia causar um grande alvoroço, e depois disso, ele tirar a vida de Pedro. Porque Pedro era um grande o quê? Um grande eloquente do Evangelho. Apesar de ser um homem induto, né? E muitas vezes, duro de palavras, porque era apenas um pescador. Não estou dizendo que os pescadores são indutos, mas no caso de Pedro, ele era. O Espírito Santo sobre a vida dele era de uma forma tamanha que aquilo que ele falava acontecia. Aquilo que ele pregava, as pessoas se rendiam ao Senhor. Estavam sempre do lado dele. Ele contagiava as pessoas com a fala dele. Ele contagiava a multidão. Não é isso que engrandecia ele, mas era uma promessa de Deus sobre a vida dele. E por isso que as coisas aconteciam, davam certo. Eles passavam por perseguições, por lutas, por tribulações, igual você está vendo essa perseguição aqui, mas a partir de Atos capítulo 2, o Espírito Santo começa a dirigir fortemente a vida dos apóstolos e daqueles que queriam estar com os apóstolos. Então, quando nós queremos estar com Jesus, estar no meio de homens de Deus, mulheres de Deus, eu não estou dizendo pastor, eu estou dizendo vocês que estão sentados aí, não apenas eu, mas vocês que estão sentados, homens e mulheres de Deus, quando as pessoas resolvem andar conosco, quando as pessoas resolvem estar junto de nós, quando as pessoas resolvem estar em comunhão conosco, algo sempre acontece. Deus vai sempre te dar uma palavra, Deus vai sempre te dar algo, Deus vai dar dons para você, o Espírito Santo vai te dar dons para que você possa ser capacitado a andar com essas pessoas e elas verem o Deus que você serve. E acontecia isso na vida de Pedro. Depois que Pedro saiu da prisão, ele foi numa casa de uma mulher chamada Maria. E ele bateu na porta desta casa. Bateu na porta. E uma empregada atendeu a porta. Quando ela viu que era Pedro, ela fechou a porta novamente e achou que estava tendo algo diferente. Quando ela foi contar para aqueles que estavam reunidos na casa de Maria, o pessoal falou, não, você está enlouquecendo, não tem nada a ver isso aí. Ele falou, não, é Pedro. E Pedro continuou batendo na porta. Quando eles abriram, a alegria tomou conta daquele ambiente, a alegria tomou conta daquela casa, e eles ficaram também cheios do Espírito Santo, porque Pedro tinha o Espírito Santo, não que eles não tivessem ali, mas aquilo que Jesus fez, confortou o coração deles, aquilo que Deus fez, encheu novamente o coração deles, porque eles viram alguém que estava perdido, alguém que estava acorrentado, e pronto para morrer, e eles sabiam que os discípulos morriam em prol do Evangelho, e talvez na cabeça deles,
eles, Pedro também ia morrer, mas não significava que o evangelho ia parar. Mas eles tinham Pedro em alta estima, tinham Pedro uma consideração por ele totalmente diferente. Então, quando Pedro, um dos líderes dos apóstolos, volta para casa, encontra aquele pessoal, encontram com ele, aquele pessoal se regozija com Pedro, se alega com Pedro, e começa a dizer: Pedro, tu és aquele que Jesus deixou para pregar o evangelho. Tamanha era a motivação. E aquela mulher tinha algumas posses. Ela não era uma mulher totalmente pobre. E ela tinha um filho, chamado João Marcos. E ele ainda, aquele filho dela ainda, era simplesmente um jovem. E o pessoal se reunia na casa dela para fazer orações, para buscar a Deus, para estar em comunhão, para estar ali também fechados, porque os romanos perseguiam eles, os próprios judeus perseguiam os homens cristãos, os próprios judeus faziam isso. E aí eles decidiram: olha, tem que começar alguma coisa, tem que começar uma obra missionária, tem que começar alguma coisa. E aí eles escolhem, oram, a palavra diz que eles oram, jejuam, e assim talvez você pense: para que tanta oração e para que tanto jejum para decidir alguma coisa? Para que isso? Muitas vezes nós estamos encurralados numa situação, ou olhamos uma situação que é óbvia aos nossos olhos, e nós ficamos pensando: para que orar? Para que jejuar tanto? Para que buscar Deus tanto? Se o negócio está nos nossos olhos, se o negócio está na nossa cara, por que acontecer isso? Por quê? Porque nosso coração é enganoso. A nossa percepção, às vezes, também nos engana. Mas quando oramos a Deus, jejuamos, nos colocamos na presença de Deus, Ele dá a direção e dá o caminho certo. Não vou dizer que não vai ter luta, não vou dizer que não vai ter tribulação, vai ter. Mas só de você andar pelo caminho certo, irmão, só de você andar para o alvo, tanto da tua vida quanto de Jesus, já é uma grande bênção. Já é uma grande bênção. É como você viajar numa distância muito longa, você fica cansado, já parou, e o negócio não chega logo. Quando você tem filhos no carro é pior, porque ele fica perguntando: já chegou? Já chegou? Quem tem filhos e já andou de carro com filhos e viajou, sabe que eles são assim: já chegou? Já chegou? Já chegou? E não para. Certa feita eu fui de Salvador até a casa dos meus pais na Bahia, no interior da Bahia, e o Rodrigo só tinha 13 anos de idade, e eu levei ele comigo. E nós andamos ali dirigimos por volta de umas 6 horas. Eu achei que era menos, porque eu confundi as coisas, dirigimos por volta de 6 a 7 horas. E a cada hora que passava, o Rodrigo dizia: já chegou? Está chegando? Já chegou? E nem eu sabia se estava chegando ou não. Não, filho, calma um pouquinho. Aí o Rodrigo dormia, acordava: já chegou? Já chegou? Eu falei: não, filho, está chegando. Até uma hora que ele parou de falar. E chegamos lá já à noite. Então, quem já viajou com filho sabe como que é. Mas uma coisa é certa: eu tinha um destino, eu tinha um caminho, e eu tinha que chegar até lá, porque Deus estava me conduzindo, me livrando e me guardando de todo o mal. Então, demorou, foi cansativo, né? A gente ficou estressado no caminho, ele deve ter ficado estressado, com fome, porque eu não conhecia nada. Era a primeira vez que eu dirigia de Salvador a Bahia, passando Salvador, Feira de Santana, e vai passando, e não chegava nunca. Mas eu tinha um destino, porque Deus estava me guiando. Imagina você saber que você tem que ir de um ponto a outro e não conhecer nada, e ficar errando o caminho toda hora, e ficar errando o GPS, e ficar errando para lá, errando para cá, e errando e não chega nunca. Você está sem direção. Está óbvio, é daqui para Minas, é facinho, está aqui, está aos meus olhos. Para que eu vou orar, Senhor, para pegar a estrada? É daqui para Minas, eu conheço, desculpa. Eu já fiz muitas vezes esse caminho, para que eu vou orar? Então, exemplificando o que acontece conosco às vezes. Nós não queremos orar para ter uma direção de Deus. Então, a palavra diz, no capítulo 13, que eles oraram para ter essa direção. E eles escolheram Paulo e Barnabé. Eles escolheram 2 para a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E olha que interessante, eles levaram com eles João Marcos. E a palavra diz que João Marcos era, a partir do capítulo 13 do livro de Apóstolos, que João Marcos era o assistente deles. É como se Paulo e Barnabé fossem os evangelistas e João Marcos fosse o assistente.
Ele não era nem diácono, nem cooperador, não era nada. Ele era apenas o assistente, vamos dizer dessa forma. Num grau de escala, né? Num grau de hierarquia. Ele só era o assistente. Provavelmente ele ficava anotando os caminhos e dizendo, já passamos por esse lugar, já passamos por esse lugar, e já passamos por esse lugar. Mas a palavra fala que conforme a viagem foi progredindo, conforme Paulo foi entrando na Ásia, conforme Paulo foi entrando na Ásia Maior, e depois na Ásia Menor, quando ele começou a caminhar, a coisa começou a ficar muito difícil. A coisa começou a ficar muito pesarosa. E João Marcos, que era jovem, resolveu desistir da viagem. Resolveu parar de andar com eles. Resolveu deixá-los. Porque ele era jovem, talvez, e começou a ver tanto perigo, tanta situação de morte. E era tão difícil o caminho que ele resolveu deixar. Talvez ele ficou covarde? Sim. Mas como você vai passar na cabeça de um jovem? Como você sabe o que passa na cabeça dele? O medo é diferente, os mais velhos têm experiência, os mais velhos já passaram por coisas diferentes, os mais velhos já sabem como é isso, como é aquilo, porque quando a gente encontra um conselho de um vô, de um pai, que muitas vezes a gente menospreza, mas ele tem conhecimento, porque muitas vezes ele já passou por aquilo. Mas João Marcos olhou e falou, não, eu não posso. E João Marcos retorna a Jerusalém, retorna à casa dele. E Paulo fica chateado com isso, porque ele desistiu do caminho. Porque eles viam nele um potencial naquele garoto. Eles viam naquele jovem algo que podia acrescentar na vida deles. Afinal, era a propagação do Evangelho. Afinal, era o nome de Jesus que tinha que se espalhar pelos romanos, pelos gregos, pelos judeus, pelos gentios. Isso tinha que acontecer. E como é que ele abandona o barco nessa hora? Mas presta atenção, ele é jovem. E está com medo de que pode acontecer. Ou talvez está com saudade da casa dele, porque as viagens não eram fáceis, eram muito difíceis. Servir a Deus, andar com Jesus Cristo, irmão, não é fácil. É muito complicado. Porque às vezes ele te leva para caminhos distantes, caminhos que você tem apenas o farol, apenas a luz do farol para andar, e fica olhando e fala, quando eu vou chegar? Igual eu estou falando do meu filho, quando eu vou chegar? Não sei, uma hora você vai chegar. A luz está lá, é um túnel imenso, mas a luz está lá no final do túnel. Quando eu descia para a praia de carro, né, não de ônibus, quando eu comecei a descer para a praia de carro, a gente passava por aqueles túneis, né, que corta a serra, tal, aquela coisa toda. Quando eu comecei a dirigir, eu ficava impressionado com aquilo. Eu olhava assim e falava, meu Deus, que grandeza isso. Que maravilha esse negócio. Está cortando as montanhas, não tem, né, aquela coisa novo, né? Está cortando as montanhas. Aí eu dirigia e olhava do lado, tentava olhar pelo vidro para ver, e ao mesmo tempo com medo, né? Falei, se esse túnel cai aqui, não tem jeito, a gente morre. Imagina para a Europa, né? Que o pessoal anda naquele trem, aquele trem que vai rápido, né? Já andou naquele trem, pastor Adriano? Já, né? Imagina aquela situação. Imagina ele passa por dentro do mar, né? Por baixo do mar ele passa, né? Imagina pensando, nossa, meu, assim, igual aqueles filmes que dá aquela pressão, começa a estourar tudo e inunda aquele trem. A gente fica meio apavorado com aquilo. Porque a gente só sabe o destino, confia nos homens e sabe que vai chegar, mas não sabe quando. Andar com Jesus é assim muitas vezes. Você vai chegar, porque Ele prometeu. Se Jesus prometeu algo na tua vida, de um caminho longo, mas você vai chegar, porque foi Ele que prometeu, não foi homens que prometeram. Mas isso não impede do caminho ser longo. Às vezes é curto, mas às vezes é longo. Mas quem prometeu é fiel para cumprir. Quem determinou que Paulo e Barnabé fossem nessa viagem foi Deus, através de jejum e de oração. Ninguém está fazendo nada aqui, irmão, apenas de coração ou apenas porque tem que ir. Às vezes não. Acho que, eu não lembro agora qual capítulo, mas a palavra fala assim, que quando Judas, né, o Iscariotes, ele parou, ele morreu, parou de andar com os discípulos, depois veio a morrer, eles tinham que escolher uma pessoa. Eles tinham que escolher outro para ficar no lugar de Judas. E diz a palavra de Deus que eles lançaram a sorte sobre homens que estavam ali. E a sorte caiu sobre Matias. Então Matias começou a acompanhar os discípulos do Senhor.
Aí você não vai ver muito falar de Matias, você vai ver só nessa parte. Mas em Provérbio diz assim, que o homem lança a sorte, mas todo o proceder é de Deus. Eles oraram, lançaram a sorte que caiu sobre Matias. Aí eu penso, foi eu? Não, foi Deus que determinou que tinha que ser ele. Irmão, é Deus que determinou que tem que ser você. Tem que ser você. Mas eu tenho medo, mas tem que ser você. João Marcos, nós escolhemos você, mas eu tenho medo. Aí João Marcos recua. Eles seguem a viagem, seguem junto, passando por tudo quanto é lugar. E vão fazendo obra, falando de Jesus. O apóstolo Paulo é perseguido, porque os judeus o perseguiam. Os judeus queriam, porque os judeus eram mais voltados para a lei de Moisés. E eles não queriam que o apóstolo Paulo ficasse divulgando o nome do Senhor, porque quem mandou crucificar Jesus foram os judeus, lembra disso? Foram os judeus que mandaram crucificar Jesus. E só para você ter um entendimento, que existe o hebreu, o israelita e o judeu. O hebreu vem lá dos tempos de Abraão, do tempo de Éber. Os israelitas vêm lá do tempo de Jacó, onde Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Aí é israelita. Os judeus vêm dos filhos de Jacó, que é um deles chamado Judá. E aí, de então, eles passaram a se chamar judeus, para você entender. Mas existiam descendentes de hebreus, existiam descendentes israelitas, ainda em Roma, ainda vivendo junto. E eles eram apegados à lei de Moisés. Veja, que Jesus não veio para mudar a lei, a palavra diz. Ele veio para aperfeiçoar a lei. Porque existia, não erros na lei, mas existiam situações que não contemplavam a nossa vida. Que contemplava só o povo de Deus. Mas não nos contemplava. Nós não tínhamos espaço, nós não tínhamos direito. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, esse direito passa a ser nosso também. Que nós somos chamados de gentios. Que não eram judeus, nem hebreus e nem israelitas, eram gentios. Tinha alguns judeus que não eram convertidos, muitos deles sim, mas era principalmente para os judeus, para o grego, para os romanos, era para esse povo que Paulo pregava o evangelho, que Paulo anunciava Jesus. E o povo ia crescendo, e a igreja ia crescendo, e por onde Paulo passava, ele falava, as pessoas iam acreditando, porque ele tinha credibilidade por tudo que aconteceu com ele no passado e por tudo que ele está mostrando agora. Ele tinha credibilidade, e ele ia falando de Jesus, anunciando Jesus, até que um dia, estava ali Paulo e Barnabé. E Paulo sugeriu para Barnabé, vamos voltar o caminho e visitar as igrejas que nós já passamos, para ver como o povo está, para ver se o povo está dentro da palavra, para ver se o povo está fora da palavra, para ver se o povo está indo congregar, para ver se o povo está ficando na casa de Deus, para ver se o povo está se acertando. E Barnabé tem uma missão, não uma missão, Barnabé tem uma percepção. E veio na cabeça dele, ele fala, eu vou levar João Marcos comigo. Eu vou levar João Marcos comigo. Quando Paulo ouve que ele vai levar João Marcos, Paulo fica irado, Paulo fica bravo. Diz que a dissensão entre Paulo e Barnabé foi tão grande, foi tão forte, que Paulo ali também abandona Barnabé. Mas Barnabé não abandona João Marcos. Não é porque eles eram parentes, não é só porque eles eram primos, porque Barnabé estava vendo em João Marcos um potencial para a obra do Senhor. E o Senhor está olhando em você, hoje, aqui nesta manhã. O Senhor está olhando para você nessa manhã. E Ele sabe que você é um potencial nas mãos dEle. Mas talvez você tenha medo. Mas talvez você queira recuar. Voltar para casa. Talvez você queira isso. Talvez você seja o filhinho da mamãe e não quer seguir avante. Não quer embarcar nessa. Deixa eu contar uma história para vocês que eu vi no Instagram esses dias aí. Vou tirar sarro de ninguém, mas uma mulher chegava lá, uma modelo e tal, e ela começava a dizer assim, que mulher gosta de homem, né? Ela falando assim, né? Mulher gosta de homem. Aí, não falando de outro sexo, mas dizendo assim que mulher gosta do camarada, que quando ela fala assim,
quando a mulher chega triste, né, e fala assim, as coisas não estão dando certo, eu não sei o que eu faço. Aí o homem encosta nela e fala assim, não, bem, é assim mesmo, bem. A gente vai lutar, vai dar certo. Bem, não fica assim, não. Isso gosta daqueles caras que falam assim, deu errado? Caramba, deu errado. Desculpa, caramba. Deu errado mesmo. Mas é o seguinte, vamos nos levantar e vamos correr atrás. Aí ela falava mais uma coisa. Ela falou assim, quando você vê esses camaradas com o cabelo amarrado, com um coquinho aqui, levando o cachorro para passear, esquece, meu. Esquece desses caras. Não casa com esses caras. Que esses caras é tudo filhinho da mamãe. É tudo filhinho da mamãe. Então, ela fazendo uma analogia, né, entre o cara que chega ali, entre a pessoa, né, vamos dizer assim, entre a pessoa que tem uma postura mais firme e outro que tem aquela postura de, deixa para lá, depois a gente vê, depois a gente resolve. E talvez Marcos falou, sabe de uma coisa? Minha casa da minha mãe, meu, tem tanta coisa. E esses caras aí, dois doidos, meu, passando de cidade em cidade, fica preso, não tem que ficar preso, fica encarcerado. Eu não quero mais essa vida, não. E ele retorna. Só que o tio dele, não é para agradar a mãe, não é para agradar ninguém. Olha para ele e vê que ele tem um potencial. E resolve chamá-lo. Veja, a postura de Barnabé. O amigo dele é Paulo. Os dois foram destinados para a obra. Mas quando o Espírito Santo fala ao coração de alguém, tem que obedecer. E o Espírito Santo falou assim, chama João Marcos. O Espírito Santo está falando assim, chama a minha igreja. Chama a minha igreja, porque eu tenho obra na vida de cada um aqui. Eu tenho sustento para cada um aqui. Eu tenho provisão para cada um aqui. Não precisa ter medo. Eu estou no controle desse navio. Não precisa ter medo. Eu estou no controle da tua viagem. Eu estou no controle para onde você está indo. Não precisa ter medo. Eu vou levar, mas vou trazer também. Isso não é motivo para entristecer. Lembra que eu li aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do 37 em diante, que quando Paulo e Silas foram presos, os magistrados mandaram acorrentar e amarrar eles, a história você conhece, por volta da meia-noite, um terremoto veio sobre aquele lugar, abalou todas as estruturas, as portas das prisões se abriram, e os grilhões foram assim, como se diz, soltos dos pés dele. E aí, depois de serem açoitados, a Bíblia diz que eles ficaram pelados em praça pública e foram açoitados. E aí o que acontece depois que eles foram açoitados? Eles foram presos. Mas quando eles viram que não tinha nada contra eles, eles, no secreto, os magistrados mandou soltar eles. Mas eles tinham o quê? Postura. E sabiam em quem confiavam. E eles disseram, Paulo disse o seguinte, nós somos cidadãos romanos também. E eles fazem isso com a gente e mantêm a gente preso. Quando os magistrados souberam que eles eram cidadãos romanos, ficaram extremamente com medo, diz a palavra que nós lemos aqui. Falou, não. Eles têm que vir aqui e soltar a gente. Veja, para que isso? Se a gente pensar, né? Para quê? Já está solto mesmo, meu. Vai para casa correndo. Não. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, ele sabe em quem ele confia. Ele sabe em quem ele cria. Ele sabe disso. E o que ele faz? Manda eles vir nos soltar. E o que aconteceu? Os magistrados foram lá e tiveram que soltar eles. Isso é o quê? Honra de Deus. Isso é honra de Deus. O homem que tem percepção, quando eu digo homem, estou falando no geral, tá? Que tem percepção, ele recebe honra de Deus. Ele recebe honra, sem dúvida, irmão. Porque ele mostra que ele crê, ele mostra que ele está na presença de Deus, e ele crê que ele está fazendo a obra de Deus. Quando você vem à casa de Deus, você tem que crer que aqui é um lugar de adoração. Você tem que crer que aqui é um lugar que acontecem milagres.
Você tem que crer que aqui é o lugar que Deus se faz presente. Não que Ele não se faça presente na sua casa, não que Ele não se faça presente no teu trabalho, dentro do teu carro, ali no teu íntimo, mas quando nós estamos em comunhão, a palavra diz, o salmista diz que Deus ordena a bênção, que Deus ordena vida e paz para sempre, e diz que é como óleo precioso, o óleo do Senhor que desce sobre a barba de Arão, irmão. Deus ordena a vida. Quando nós estamos aqui, Deus ordena a vida na casa do Senhor. Quando nós estamos aqui, Deus ordena a bênção, Deus ordena a paz neste lugar, aleluia. E nós saímos daqui diferentes do que entramos. Saímos aqui renovados, muitos realmente transformados, outros prontos para ter um encontro com Jesus. Mas tudo isso faz parte de uma caminhada, não acontece da noite para o dia. Ninguém é liberto da noite para o dia. Se você pegar os textos bíblicos, os evangelhos, você vai ver que pessoas, sim, foram curadas, pessoas foram libertas de Satanás, mas quando você olha, você vê que tem uma história para trás disso. O endemoniado mais famoso, vamos lá, o endemoniado de Gadareno. Quanto tempo ele ficava acorrentado? Quanto tempo o diabo atormentava ele? Até que Jesus chega ali e liberta ele. Então, irmão, não foi do dia para a noite. Teve um processo, ele teve que ficar naquele processo. O diabo atormentando ele, o diabo fazendo coisas com ele. Mas quando Jesus vem, irmão, Jesus liberta ele. E o que acontece com ele? Ele fala, eu quero ir com você, eu quero falar de Jesus. Não, fica aí na tua cidade. Quando ele ficou na cidade, as pessoas viram que ele estava liberto. E as pessoas viam que o diabo não tinha poder sobre a vida dele. Eles começaram a glorificar o nome de Jesus. Começaram a acreditar em Jesus. Então a libertação é aos poucos, irmão. Não é de repente, não. Às vezes você está na casa de Jesus esperando algo, pedindo algo, e algo não acontece, algo não chega, e você se desespera, e você fica amedrontado, irmão. Calma, 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 que Jesus está chegando. Calma, que Jesus está chegando, irmão. Ele está chegando pessoalmente para falar com você, para esfriar o teu coração, esfriar no sentido de que está tão turbulento, está tão atribulado, que você não está aguentando mais. Jesus está falando aqui comigo, falando no meu coração, falando assim, diga para o meu povo, diga para a igreja, para acalmar o coração. Diga para a igreja que eu estou voltando sim, mas antes eu vou fazer grande obra na vida de vocês. Diga para a igreja que minhas promessas não estão em vão sobre a vida de vocês. Diga para a igreja que eu sou o mesmo Deus, ontem, hoje, permanente você. Diga para a igreja que eu sou onipotente, onisciente. Diga para a igreja isso. Diga para a igreja que eu estou olhando a tua lágrima, estou vendo o seu choro. Diga para a igreja que eu vejo a tua ansiedade, vejo os dias que você passa acordado, sem dormir. Diga para a igreja que a minha presença na tua vida, ela existe sim. Muito embora você não veja, muito embora você diz que não sinta, muito embora você diz que não está acontecendo nada, está acontecendo um movimento nas alturas, está acontecendo um movimento nas regiões celestiais, para que Deus envie algo para a tua vida nesta manhã. Irmão, o inimigo está lutando, mas maior é Deus. O inimigo está pelejando, mas maior é Deus. O inimigo está enviando, mas maior é Deus. O inimigo está tentando impedir a bênção, mas maior é Deus. A palavra diz que ninguém pode resistir ao braço forte do Senhor. Ele é o general, o grande comandante do exército. A palavra diz que Jesus disse para os discípulos uma vez, você acha que eu não pediria para o meu Pai e Ele daria ordem para milhões e milhões de anjos descer aqui e acabar com tudo? Ele falou, vocês acham isso? Que se eu pedisse Ele não mandaria? Ele mandaria, mas não é o tempo. Não é o tempo. No milagre da transformação nas bodas de Canaã, no milagre da transformação da água em vinho, o que acontece quando a mãe de Jesus fala para ele, acabou o vinho, ele diz, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Não era chegada a hora de ele se expor ainda, dele começar o evangelho dele, mas o que aconteceu? Jesus fez, porque ele olhou a necessidade do povo, irmão. Você acha que Jesus não está olhando a sua necessidade? Você acha que Jesus não está olhando o que você precisa? Eu creio que ele vai fazer. Eu creio nisso. João Marcos agora está andando com Barnabé. Nossa, hoje eu estou pegando fogo. João, eu vou tirar o palito. Hoje. Outro, deixa queimar.
Tomara que não seja o fogo consumidor. Porque ele, ó, consome mesmo. João Batista, né, batizava com água, mas vai ter um que vai batizar você com fogo. Vai queimar toda a palha. Jesus, tem misericórdia. E agora eles estão juntos, caminhando. O João Marcos está ali, do lado do tio dele, Barnabé, caminhando, fazendo a obra, buscando a presença de Deus, né, passando por tribulações também. Mas a palavra diz também que chegou uma certa hora que Paulo começou a perceber que João Marcos era útil. Ou seja, vamos usar uma palavra dura, de inútil, Paulo começou a perceber que João Marcos era útil. Porque ele começou a ter notícias de como João Marcos andava com Barnabé, de que ele fazia obra. Então foi só um momento da vida dele que ele não entendeu a chamada. Irmão, há momentos que a gente não entende a chamada, mas não é que Deus não esteja conosco. Tem pessoas que querem fazer você desistir de caminhar com Cristo. Tem pessoas e tem lugares que querem fazer você abandonar Cristo. Não que ele vai sentir, ai, coitado, me abandonou, ai, que dó. Não que ele vai sentir isso, irmão, mas ele vai sentir o quê? Ele vai sentir, a Bíblia diz, compaixão. Compaixão. Quando Jesus sentiu compaixão de todos que ele sentiu, ele fez uma grande obra. Aquela viúva que perdeu o filho, a viúva de Naim, quando Jesus olha para ela e vê toda a multidão chorando, que Jesus olha e fala assim, a Bíblia fala que ele sentiu o quê? Compaixão. E o que ele fez? Ressuscitou o filho, o único filho daquela viúva. Sabe o que Jesus está sentindo por nós hoje aqui nesta manhã? Compaixão. É isso que ele está sentindo por nós essa manhã. E ele manda dizer aqui, eu vou fazer uma obra. Vocês sabem que às vezes eu sou duro na pregação de domingo, mas aquilo que Deus manda eu falar, eu falo. Ele está dizendo, eu vou fazer uma obra. Eu vou fazer uma obra, porque eu estou sentindo compaixão. Quando as multidões iam atrás de Jesus, quando descobriam onde ele estava, e os discípulos falavam, não, é muita gente, deixa para lá, não sei o quê, não sei o quê. A palavra diz que Jesus olhava para as multidões e sentia compaixão. E ali ele curava, libertava, dava alimento, fazia o que tinha que fazer, sem olhar por quê e sem olhar quem. Porque é assim que Jesus faz, irmão. Jesus não faz acepção de pessoas, ele ensina pessoas, ele educa pessoas, ele conduz pessoas, mas ele não faz acepção de pessoas. Então Paulo começa a ver, né? João Marcos é um homem de Deus. A palavra diz que João Marcos era discípulo de Pedro. Era discípulo do apóstolo Pedro. E tem um momento da palavra de Deus, lá em 1 Pedro, que Pedro fala que João Marcos é como se fosse um filho dele. João Marcos acompanhava Pedro também. Fala que é como se fosse um filho dele. Em Colossenses, capítulo acho que 10, o primeiro, a palavra fala que Paulo reconhece que João Marcos é um homem de Deus. Em Filemão, a palavra diz que Paulo faz uma carta e diz para receber João Marcos bem. Sabe o que está acontecendo? A situação está mudando. O homem que parecia inútil, agora é útil. Por quê? Ele está mostrando firmeza. Ele está mostrando que caminha com o Senhor. Ele está mostrando que não desiste. Ele está mostrando que vem prisão e ele vai junto para a prisão. Ele está mostrando que vem desafios e ele vai junto para os desafios. Ele está mostrando que vem tribulação e ele está na tribulação. Porque Paulo diz assim, eu me alegro nas tribulações. Por que ele se alegra? Ele diz no mesmo capítulo, ele diz, olha, porque a mim foram reveladas coisas inefáveis. Eu fui até o terceiro céu, para mim foram reveladas coisas inefáveis que não compete ao homem dizer. Bem que eu poderia falar e não estaria me gloriando, mas para mim sentir que não estou me gloriando, eu não falo. E eu orei a Deus, orei 3 vezes a Deus, para tirar algo de mim. Não sei o que é, a Bíblia não conta o que é. E Deus não respondeu, e disse para ele, a minha graça te basta. E ele diz mais, Deus colocou um espinho na minha carne, para que Satanás me esbofeteasse todo dia. Talvez para ele lembrar, você é homem, você é pecador, você é só o filho, você é só mais um filho de Deus, você não é ninguém mais que isso. Ele diz assim,
quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Está se sentindo fraco, irmão? Na presença de Deus, tem uma notícia boa, você está forte. Porque você sente que você é fraco diante de Deus. Você sente que você não é páreo para Deus. Nos seus pensamentos, na sua arrogância, na nossa arrogância, não estou acusando você. Nos nossos pensamentos, na nossa arrogância, a gente sente que não é páreo para Deus. A gente olha e fala, não sou nada. A palavra diz que eu não passo de trapo de imundícia. Eu não sou nada diante de Deus. Nada no sentido, quando nós achamos que somos alguma coisa maior que Ele. É nesse sentido que eu estou dizendo. Eu apenas não passo de nada diante de Deus. E o apóstolo Paulo falou, por tudo que me foi revelado, por tudo que me foi mostrado e foi dito, eu ainda não sou nada. E olha, para mim não me engrandecer, ele falou, foi-me dado um espinho na carne. E todas as vezes Satanás ficava me esbofeteando, e falando, e falando, e falando. E eu comecei a entender que eu cresço nas minhas tribulações, eu cresço nas minhas aflições. Irmão, tribulação não é sinal, e aflição não é sinal. Já disse aqui que Deus te abandonou. Apenas Deus às vezes está testando você, apenas Deus está testando você. Quando João Marcos deixou de caminhar, você acha que Paulo não falou mais alguma coisa? Você acha que ele não comunicou aos outros apóstolos, aos outros discípulos? Olha, João Marcos, ele é Vai usar uma palavra aqui, uma palavra muito chula, eu vou tocar. Ele é não fracote, né? Fala aí uma coisa que ele é, vai, gente, me ajuda. Quando você acha que uma pessoa, sei lá, não vale nada, não pode ir palavrão. Ele é o quê? Fala aí, gente. Vocês falam todo dia, agora não quer falar, só porque a gente está aqui na igreja. Hã? Imprestável, nossa. Imprestável. Você acha que ele não fala? Esse moleque é imprestável, meu. Esse moleque é filhinho da mamãe, quer voltar para casa porque ela tem dinheiro, lá tem comida, aqui tem prisão. Aqui só tem prisão. Aqui só tem que falar de Jesus dia e noite. Ele o quê? Sai fora, falar de Jesus dia e noite, estou fora disso. Mas depois, com o tempo, Jesus começa a tocar no coração dele. E ele começa a entender o chamado dele. Ele começa a entender que tem que largar a casa da mamãe e tem que caminhar com Jesus. Ele começa a entender que tem que andar com Paulo. Mesmo Paulo achando que ele era isso ou era aquilo. Paulo já reconhece isso. Mas quando chega lá, em 2 Timóteo, capítulo 4, que Paulo está no fim da vida, que Paulo sabe que vai morrer, que Paulo sabe que não há nada para fazer. Coloca aí, 2 Timóteo, por favor, o capítulo do versículo que eu falei. Que ele sabe que não tem como fazer, que ele sabe que o negócio vai acabar, e que não tem como fazer mais nada. Ele suplica por quem? Por João Marcos. Ele diz assim, coloca um acima, por favor, filhão, se tiver. Enviei Tíquico a Éfeso, vai, desculpa. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa, que deixei com Carpo. Em Trode, traga também meus livros, especialmente meus pergaminhos. Alexandre, o artífice, que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. Acho que você pulou um, hein? Acho que você pulou, vai voltando. Qual que eu falei para você? 11. Volta no 11. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no meu ministério. O que a gente aprende com Marcos? O que a gente aprende? Que às vezes, irmão, a gente tem que descer. Tem que descer. Às vezes, mesmo achando que nós estamos certos, nós temos que descer na presença do Senhor. O que a gente aprende com João Marcos? Que a gente falha, mas tem que depois tentar ser melhor. O que a gente aprende com João Marcos? Que o orgulho nada mais é que o sinônimo do que de uma grande derrota. O que a gente aprende com João Marcos? Que melhor é caminhar com Cristo do que andar por aí à toa. O que a gente aprende mais com João Marcos?
que tem que seguir firme. Se tiver que ficar preso, fica preso. Se tiver que continuar, continua. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que se alegrar, se alegra. Se tiver que lamentar, se lamenta. Mas não desista dos caminhos do Senhor em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Não desista. João Marcos cresce tanto, espiritualmente. João Marcos agora anda com homens de Deus e não tem medo de enfrentar os desafios. Agora, o apóstolo Pedro o chama de filho. Ele é como um filho para mim. Ele chama de filho. E ele anda muito com Pedro. E anda muito com o apóstolo Paulo. E no final da carreira, ele vai escrever o primeiro evangelho da Bíblia. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Ele vai escrever o primeiro evangelho da vida, que trata do quê? Os gregos, os gentios, e fala muito do quê? De milagres. Quando você abre o texto de Marcos, ele fala muito de milagres. Ele fala de que ele viu, ele fala do que ele viu acontecer, ele fala do que ele presenciou. Havia certo tempo que o apóstolo Paulo, né, ele era cheio do Espírito de Deus. Só que por onde ele vagava, pessoas passavam. E ele tinha que ter algo mais de Deus. Diz que ele era um excelente pregador da palavra, um excelente escritor na cadeia, nas prisões, mas ele tinha que ter algo mais. E a palavra fala o quê? Que Deus desceu sobre o apóstolo Paulo, o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele. Era tão grande o que estava sobre Paulo, que quando ele olhava para as pessoas, o simples olhar curava as pessoas. O simples lenço dele, quando ele deixava o lenço cair, as pessoas pegavam aquele lenço e eram curadas. Isso é o apóstolo Paulo mesmo, e eram curadas. Num texto onde o apóstolo Paulo está pregando na sinagoga, e diz que a pregação dele era longa e maçante, um homem que estava na janela, caiu do quarto andar, caiu lá e morreu. O apóstolo Paulo orou e esse homem ressuscitou. Tem gente que fala que o apóstolo Paulo não fez milagre, só pregou a palavra e ficou preso. Não, o Espírito Santo desceu sobre a vida dele e ele fez grandes milagres, curou grandes pessoas, ressuscitou mulheres. O apóstolo Paulo fez grandes coisas. João Marcos presenciou tudo isso. Às vezes, irmão, está numa caminhada difícil, porque Deus está fazendo você presenciar muitas coisas. Muitas coisas. Aí você olha e fala, Deus, é tão difícil. A minha caminhada, Senhor, ela é tão difícil e eu não aguento. Deus está falando, eu estou fazendo você presenciar muitas coisas. Porque lá na frente, você vai relatar tudo isso. Lá na frente, eu vou te honrar. Lá na frente, as pessoas que diziam que você era inútil, desprovido de toda e qualquer graça, vão ter que dizer, ele é útil e a graça do Senhor está sobre a vida dele. Não é uma vingança, é uma caminhada. E Deus está proporcionando isso para nós. Vamos recuar? Não, eu vou avante, irmão. Porque quantos já tentaram se dar bem nessa vida? Pelos próprios pensamentos, ou pelos próprios caminhos, ou pelas próprias ideias, e não conseguiram. E agora Jesus está falando, eu estou propondo para você uma caminhada nesta manhã. Eu estou propondo para você andar comigo. Eu estou propondo para você respirar comigo. Eu estou propondo para você fazer milagres junto comigo. Você vai recuar? Não, eu vou avante. A obra que Deus tem é muito grande. Deus já fez uma obra de reconciliação, mas a obra que Ele vai fazer agora é muito grande. Talvez você pense, por que eu passei por tudo isso? Para você contar, para você relatar. Já experimentou dupla honra do Senhor? Não, você vai experimentar a dupla honra do Senhor. Dupla honra. É Deus, Daniel diz assim, é Deus que estabelece reis e tira reis. É Deus que faz o que tem que fazer. Essa moça quem é? Sua filha? Oi? Sua amiga? Vai experimentar a dupla honra do Senhor. Deus falou assim, esfria o seu coração. Não no sentido de ficar gelado, não no sentido disso. Você está turbada. Mas Deus está falando para você que está tirando toda essa turbulência hoje da tua vida. Aleluia. Aleluia.
a irmã aqui, né, caiu, machucou o pé e aquela coisa toda, e não consegue se firmar direito ainda, mas Deus fez uma promessa para você que ia te curar, irmão. Então Deus vai te curar. Deus vai te curar. Deus vai te curar. Às vezes as pessoas olham e falam, não o que, irmã? Deus vai te curar. Ontem, ou eu passei em frente, não lembro se passou em frente ou se eu vi, mas eu vi assim, barbearia do Edu. Aí eu logo lembrei de você, irmão. Foi engraçado porque eu passei e vi barbearia, lá em Osasco, barbearia do Edu. Eu lembrei de você. Aí eu falei, nossa Deus, que engraçado, lembrei dele, né? Ele anuncia corta cabelo há pouco tempo, né? Mas Deus está falando, irmão, o que você pedir, Ele vai colocar na tua mão. Estende a mão assim. Crê? Crê nisso? Não sei se você gosta ou não disso, mas Deus está falando que você pedir, Ele vai colocar na tua mão. Chegou um tempo de Deus trabalhar na tua vida de uma forma diferente. Tu andasse longe do caminho dele por muito tempo. E depois saiu e voltou de novo. Mas chegou o tempo de Deus fazer uma grande obra na tua vida. Chegou o tempo de Deus honrar a tua vida, meu filho. Chegou o tempo de Deus te colocar de pé entre os teus familiares. Deus vai te honrar entre os teus familiares. E eles vão ver que você serve um Deus vivo. Aleluia! Aleluia! Às vezes eu olho aquela menininha correndo, a filha da irmã da sua esposa, e vejo o carinho que você tem por ela. E um dia ela está saindo daquela porta e Deus falou, essa menina vai ser uma grande menina de Deus, uma grande mulher de Deus. Eu sempre mexo no cabelo dela, falo, nossa, que cabelo bonito, que vestido bonito. E ela fala, obrigado. Deus tem honra para nós, irmão. A gente não pode desistir do caminho, Deus tem honra para nós. Deus tem honra para nós. Irmã Edna, quanto Deus honrou seus filhos, mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, nesses 13 anos que a gente se conhece, 14 anos, não sei, quanta obra Deus fez na vida deles, quanta obra Deus fez. Daniela, se prepara para viver o novo de Deus na tua vida, irmã. Se prepara para viver o novo de Deus na tua vida. Se prepara para isso, aleluia. Oh, Deus maravilhoso, como Deus é forte. Quantas vezes, Evelyn, né? Quantas vezes, Evelyn, eu lembrei agora. Quantas vezes Deus falou com você, minha filha? Permanece no caminho dele. Você é escolhida de Deus. Você é escolhida, sabe, no ventre. Mas como é que você é escolhida no ventre? Deus está dizendo que você é escolhida no ventre, filha. Você é escolhida no ventre da tua mãe, aleluia. Você pode correr para um lado, correr para o outro, mas Deus sempre vai atrás de você. Tem dias que você fala, não vou fazer nada. Fala para mim, você sente um negócio no coração, um aperto tão grande. É que Deus está falando com você. Você é minha filha, você é minha escolhida. Eu vou preparar um casamento para você. Vou preparar um outro trabalho para você. Porque você é minha filha, você é escolhida. Quantas vezes, às vezes você é humilhada naquele trabalho. Mas Deus diz que uma porta grande vai se abrir. E não é pelo teu mérito, é porque Jesus te ama. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma vez eu disse para o Éder, eu vejo uma chave na tua mão, e lá vem o pastor falar de chave de novo, é chave para lá, chave para cá. Eu falo 2 ou 3 vezes no ano só, né? Não fica me culpando não. Eu vi uma chave na tua mão e dizia que via na porta, não sei se você lembra, cadê a Bianca? Está aqui? Não sei se você lembra, eu via na porta o nome da Laís e como é o nome da outra? Ai meu Deus. E da Júlia, mas não vi o nome do pequeno, coitado, né? Ficou sem, mas era assim. Era uma casa, era um apartamento, eu não lembro o que é, mas era grande. Talvez tenha um quartinho para ele lá no fundo, né? Que não sei qual que é. Mas tinha um nome assim. Nome. Deus vai te dar uma casa própria. Um apartamento próprio. Deus vai colocar na tua mão. Deus vai colocar na tua mão porque Ele é Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Dinei, continua firme, cara. Continua firme. Continua firme no teu propósito, porque Deus está vendo o teu propósito. Sabe por que tudo isso aconteceu? Para Deus te trazer na casa dele. Às vezes você pensa, Deus, eu fracassei. Não, você não fracassou. Você não fracassou, foi Deus que fez isso. Não, você não fracassou, irmão. Coloca isso no seu coração, não teve fracasso. Mas foi a única maneira, quando Deus permitiu algumas coisas, foi a única maneira de Ele te trazer para a casa dele. Todo dia, quando o Jefferson entra na igreja, eu olho para ele. Todo dia eu falo, esse cara está direto na casa do Senhor, Coisa de homens, culto disso, culto daquilo. Eu vejo o cara, eu falo, meu Deus, E a gente, às vezes, na nossa cabeça, faz um modelo de crente, né? Um modelo que pula, um modelo que grita, um modelo que... Estou falando que está errado. Pular na presença do Senhor, dançar na presença do Senhor, não está errado. Mas toda vez a gente vê isso.
Aí eu olho para o Jefferson, ele sempre lá quietinho, tal, na dele e tal, prestando muita atenção. Eu reparo nas coisas, viu? Prestando muita atenção. Este ano, 2023 nós estamos, é ano de uma grande prosperidade na sua vida, meu irmão. De uma grande prosperidade na tua vida. Você vai olhar e vai falar, não é possível. Você vai ser próspero como você nunca foi, porque Deus está no comando da tua vida. Deus está aqui esta manhã. O Espírito Santo de Deus está aqui esta manhã. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E dizendo, não temas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não temas os obstáculos, não temos túneis, não tema nenhuma situação que veio contra a sua vida e você diz, Senhor, estou sufocado, não consigo respirar. O Senhor vai te trazer à tona para respirar e depois você vai voltar e depois o Senhor vai trazer você à tona de novo e vai dizer, não sou eu Deus da tua vida? Não sou eu Deus que fiz? Não sou eu Deus que faço? Não sou eu Deus que executo? Não sou eu Deus que trabalho? Por que temes então? Certa feita eu disse para a filha da irmã Joana, olha você vai casar, estou vendo uma aliança na sua mão. Aí o tempo foi passando, eu falei, Jesus, acho que ela não vai casar não, viu? Eu falei, nossa, como que eu vou olhar para a cara da irmã Joana agora? E Jesus falava para mim, aí a filha dela já deu testemunho, né? Irmão, querendo ou não, estende a mão assim, não, o de trás lá, estende assim, qual que é a mão? Estende a esquerda. Estende a esquerda, estende. Não, assim, ó, assim, igual a minha, assim, estende assim, ó. Deus está colocando uma aliança na tua mão. Ah, eu vou abandonar minha mãe, vou abandonar isso, não vou cuidar mais da minha mãe, irmão. Deus prepara tudo, irmão. Deus está colocando uma aliança na tua mão. Ah, Senhor, eu vou correr. Não corre não. Não corre não, que Ele está colocando uma aliança. Não. Ah, Senhor, eu vou correr. Não corre não. Não corre não. Não corre não. Não corre não. Porque eu quero que sua mãe veja o neto antes de você, antes de chegar ao fim das coisas. Não corre não, hein? Amém? Será que é só isso que eu tinha para entregar? Acho que era só isso. Ah, desculpe os demais, mas os demais é assim, continua caminhando. Continua caminhando. Estou brincando, irmão. Deus derramou do Espírito Santo dele. Porque às vezes Deus precisa falar com certas pessoas assim, tete a tete. Deus precisa falar. Ah, mas Senhor, eu estava aqui esperando. É por isso que eu não gosto muito do culto, que a gente começa a falar assim com as pessoas, porque o outro fica ali, ai Senhor, eu estava esperando e nada. Irmão, continua esperando, Deus está trabalhando. Continua esperando, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Amém. Renan, Deus está trabalhando, irmão. Deus está trabalhando. Aleluias. Aquela irmã, hoje, irmã, eita, Deus tremendo. Deus não quer me abandonar hoje. Cadê o negócio? Eu guardo tudo. Lembra dessa carta? Lembra dessa carta? Quantas vezes eu li ela na minha vida e edifiquei? Por isso que ela fica dentro da minha Bíblia. Deus está dizendo, chegou o momento. Chegou o momento. Tu sabe que Deus está falando. Chegou o momento. Chegou o momento, porque você sabe que Deus está falando com você. Eita Deus. A gente fica triste, né, com as coisas, né, com as partidas, com as indas e vindas. Mas, André, eu lamento, eu não sei dizer, mas Deus hoje está assinando um documento para você. Está batendo um carimbo num passaporte. E está dizendo para você, estou te levando de volta. Estou te levando de volta, porque eu tenho uma grande obra aí. Está dizendo para você, Flavinho, tira a sandália dos teus pés, porque você vai pisar no lugar que é santo. Tira a sandália dos teus pés, porque Deus está enviando um conforto para a tua família agora. Eu sou Deus, que trago, que levo. Eu sou Deus. Estou enviando um consolo para a tua família agora. Mas digo para ti, não para. Porque existem vidas que dependem de ti ainda. Tu vai abrir a tua boca e Deus vai curar através do teu louvor. Você vai abrir a tua boca e Deus vai curar através do teu louvor.
Mas existem os momentos difíceis, né, que a gente tem que passar. Existe um momento complicado que a gente tem. Eu sei que o Diego é atribulado, eu sei disso. Cadê ele? Eu sei disso que ele é atribulado às vezes. Mas ele é o homem que Deus escolheu para andar com você. Bate nele, faz alguma coisa, taca chinelo nele, taca panela nele, mas ele é o homem que Deus andou para andar com você. Ele é o pai das maiores heranças que você tem. Então, Diego, para de ser atribulado com a menina, hein, meu? Porque Deus escolheu essa moça aqui para você. A gente fala moça, que a gente, ela sem aliança, a gente sabe nem que é casada, né? O Diego fica com medo lá. Ele fala, mas na hora, meu, ele morre de medo. Chegar outro e falar, nossa, que moça bonita. Se mostrar a aliança, Diego, você está na roça, meu filho. Mas Deus conhece vocês. Deus conhece vocês. Deus conhece o filho de vocês. E Deus fala que certa vez vocês tiveram que pedir para ter as coisas. Mas Deus mostrou para você que Ele é Deus. Fez uma promessa para você lá em 2011, lembra? E Deus está falando para você que colocou você de pé. E Deus está falando para você que uma escada é pouco, irmão. Uma escada é pouco. Aleluia. Aleluia. Descansa o teu coração. Moça aqui de preto, do lado do seu irmão. Sua esposa, né? Aqui, você que está com camisa branca aí, que está com a mão assim. A sua esposa está do seu lado, né? Descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração. A sua família é de Deus. Ele é de Deus. Descansa o teu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar um hino e vamos partir para a Santa Ceia? Adorador, vamos ficar de pé? É tudo que eu sou. Adorador. Assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Oh, aleluias, 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 aleluias. Para quem não sabe, o André é meu irmão. O Marcelo que está ali, cadê o Marcelo? Aleluias. Foi lá no banheiro, é meu irmão também. Mas eu tenho um irmão mais velho aqui. Então eu quero chamar ele aqui, Edmar. Vem aqui, Edmar. Porque ele é mais velho que eu. Aleluia. Sobe aqui. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que o Senhor falasse da ceia. A paz do Senhor, igreja. Você assim,
Magrinho igual de Marcos. Elegante. Amém? A ceia. Esse momento é um momento muito especial. Momento em que nós devemos refletir aquilo que o Senhor fez por mim e fez por você. Aquilo que o Senhor não pensou em entregar a vida dele, pela minha vida, pela tua vida. Momento de mudança, de transformação, momento de entrega. E esse é o momento que o Senhor fez através desse grande ato, que é a Santa Ceia do Senhor, onde Ele entregou ali no madeiro, entregou ali a vida dele por amor de mim, onde derramou o sangue na cruz do Calvário, pela minha, pela tua vida, pela tua família. Nesse momento específico que você vai estar aqui participando da Santa Ceia, onde lá no livro de Coríntios vai estar relatando ali que ele fez isso por um amor imensurável por cada um de nós que aqui estamos. Então, irmãos, não faça desse ato um simples ato, mas faça desse ato o melhor ato que Deus fez por nós e que nós possamos fazer por Ele também nesse momento, em nome de Jesus. Aqui, o suco de uva representa o sangue de Jesus, o sangue derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. E aqui é o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Não é simplesmente um pão, mas o corpo dele, entregue por amor de vós. Você agora que vai estar pegando aqui do suco de uva e do pão, reflita um pouquinho sobre tudo aquilo que Deus fez por mim e por você. E que nesse momento aqui possa haver transformação na vida de cada um que aqui está. Que possa haver avivamento na tua vida, gozo, alegria, salvação na tua casa, salvação na tua vida, poder do Espírito Santo, dons de línguas, dons espirituais sejam derramados sobre essa igreja em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor, quando você participar desse ato memorável, venha transformar a tua vida, venha transformar o teu ser. Que nesse simples ato de você vir aqui hoje, na casa do Senhor, haja mudança através desse grande ato em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, pastor? Vamos orar? Feche teus olhos, cruze as cabeças. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que agora, Senhor, é esse cálice que será entregue na tua igreja, Pai. Ó Deus, que possa, Pai, tocar no coração de cada um, Senhor. Aquele que entrou aqui, Senhor, ó Deus, com medo. Aquele que entrou aqui, Senhor, ó Deus, com alguma dor, com alguma enfermidade. Aquele que entrou aqui, Senhor, ó Deus, com o coração contrito, Senhor. Ó Deus, por algo, Senhor, que tem, Pai, tirado eles da tua presença. Que nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, ó Deus, a cada um que receber, Senhor, do pão, do suco de uva, Senhor, quando se alimentar, Senhor, que haja um grande avivamento. Que haja, Pai querido, uma grande transformação, Pai querido. Que haja cura, libertação, que haja salvação de almas, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Pode distribuir em nome de Jesus, amém? Menino nasceu como um filho se nos deu.
vive em mim, debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda A terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos reis, venho nos buscar. leva-nos em tuas mãos, Pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Cadê a pastora Cida? Tá aí? Tá, né? Vem aqui, pastora Cida, por favor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Sobe aqui, pastora Paula. Aleluias. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluias. Glória a Deus. Fica aí do lado do seu marido aí. Falou que é elegante, que não é magro não. É elegante. Sei demais. Amém, igreja? Nós estamos participando da Santa Ceia do Senhor. Faça como disse o pastor Edmar aqui, durante a ministração curta da Santa Ceia. Todos estão com o cálice e o pão na mão? Amém? Jesus, na noite que foi traído, ele deu graças, partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é repartido por vós. Amém? Fazer isso em memória de mim. Coma do pão. Aleluia. Semelhantemente também, depois cear, tomou o cálice nas mãos, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que se lembrares de mim. Aleluia. Isso é algo restaurador. É como o sangue que desce sobre as nossas veias hoje aqui, sobre as nossas artérias hoje aqui. Amém? E nesse momento especial da Santa Ceia, eu quero dizer para a igreja, com muito aperto no coração, mas sabendo que Deus está fazendo uma obra, que está na hora do João Marcos escrever o livro dele. Nosso pastor Edmar, ele está não nos deixando, mas ele vai multiplicar o reino de Deus.
Nosso pastor Edmar, ele tem um projeto, né? E ele vai seguir à frente. Quer falar, Edmar, um pouquinho? A paz do Senhor, mais uma vez, igreja. Então, eu conversei com o pastor por esses dias, mas eu já venho orando já há algum tempo, né? No monte, em casa, jejuando, como o pastor falou, com os joelhos dobrados aqui nesse ministério, junto a todos os pastores, pastora Paula, tudo. E Deus tem me designado a um novo projeto, a um novo caminho. Como o próprio pastor pregou hoje aqui, nós temos que seguir adiante, sem medo, né, e sabendo que Deus é que está na frente. Eu falei com Deus nas minhas orações que eu não faria nada se Ele não fosse na frente. Porque se eu fosse fazer minha vontade, eu não estaria fazendo a vontade de Deus. É com muito pesar, assim, e tristeza porque está deixando alguns irmãos, mas nós não estamos morrendo ainda, né? Estamos seguindo um caminho que Deus trilhou para a gente. Às vezes é difícil tomar decisões, irmãos, mas quando Deus nos cobra, é melhor a gente obedecer ao Senhor. Eu estou aqui obedecendo a voz de Deus, ao chamado que Deus tem na minha vida, né, como pastor, procurando tentar simplesmente atender a voz do Espírito Santo. E o Espírito de Deus me pede para que eu venha avançar. Falo com muita alegria, né, pelos ensinamentos que tive do pastor Júnior, da pastora Ana Paula, pastora Valquíria, pastor Adriano, pastor Sidney, pastor Sandro, que não vejo hoje aqui, né, aos demais pastores aqui da casa, que estão me ajudando, me ajudaram muito, a Igreja de Cristo, a todos os obreiros, cooperadores, Éder, Devanir, os demais, para não ficar errando nomes aqui, todos os obreiros, a toda a igreja. Continuo pedindo para que a igreja continue a orar para a minha vida, né? Para que eu possa continuar lançando essa semente, tá? Sou muito grato pela oportunidade que tive aqui, pelo aprendizado que tive aqui, mas eu falo, Deus está à frente, Ele está me chamando para que eu continue fazendo a vontade dEle. Eu quero ser somente obediente à vontade do Senhor. Foi bastante difícil mesmo de poder tomar essa decisão. Foi por dias e dias e mais dias de oração. Foi por montes e mais montes, dobrado com o joelho no chão, com a cara no pó, para poder assim aceitar a esse chamado de Deus. E eu falei com o pastor esses dias, eu não quero ser como Jonas, né, que no certa feita foi pedido para que ele fosse levar a mensagem até os ninivitas. E ele não entendeu o chamado de Deus. E ele foi para aquele grande barco e ali ele causou tribulações. E quando a gente vê que as coisas começam o vento a soprar, irmãos, e a gente não entende o chamado de Deus, a gente pode criar um problema dentro da nossa congregação. E isso eu não quero criar, porque eu estou entendendo que Deus está me chamando para um novo tempo, tá? Então eu só peço que a igreja possa continuar orando por mim, né, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, mas que eu possa ser como esse João Marcos, que ali escreveu uma história em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Palmas, louvam o Senhor. Então, nessa manhã a gente vai abençoar o pastor Marcos e a pastora Cida. Vou pedir... já estou com o Marcos na cabeça. Pastor, já estou te chamando de Marcos aí, tá vendo? Pastor Edmar e a pastora Cida, queria que vocês dobrassem o joelho aqui, ó. Aqui. Vou estar abençoando a vida deles, né? É muito difícil também porque a gente caminhou junto desde lá do outro pastor, da outra igreja, vem caminhando junto. Mas Deus assim falou no coração dele e cabe a mim apenas aceitar. Mas a gente não vai dizer tchau, vamos dizer até breve. Que Deus é Deus das grandes coisas. Amém, pastor? Sou grato pela ação. Né? Vamos orar então, igreja. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus e Pai, eu quero nesta manhã, Senhor, com dor no coração, com pesar, abençoar a vida, Senhor, do pastor Edmar e da pastora Cida, Senhor Jesus querido. Mas eu quero, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre a vida deles. O Teu olhar, o Teu caminhar, Senhor, esteja sobre a vida deles e que eles possam multiplicar, Senhor. Multiplicar o Teu reino, Senhor Jesus querido. Multiplicar os ensinamentos, Papai, que Ele teve neste lugar, Senhor. Dado não só por mim, mas por todos os pastores, como Ele mesmo declarou, Senhor. Em nome de Jesus, leva ele em paz e em segurança. Leva a Tua filha em paz e em segurança. Que Ele possa escrever uma nova história, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor?
Amém, igreja? Deus seja louvado. Glória a Deus. O pastor Edmar está indo, mas é a vontade do Senhor. Aí outros virão, né? E outros pastores dessa casa serão formados para a honra e glória do Senhor. E é assim que vai multiplicando o reino. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado então. Deixa eu falar. No dia 9 de junho, certo? 9 de junho tem o jantar dos casais, não é isso? 9 de junho. Então, o pastor Sidney mandou avisar, e a pastora Fabiana, que eles já fecharam o buffet, né? E já tem muitas pessoas inscritas, é isso? E que, para procurar ele e a pastora Fabiana, né? Quem quiser, às vezes, pagar no cartão, ou de uma forma que ele possa conceder, é só falar com ele, com o pastor Sidney. Levanta a mão, o pastor está aqui. Então, vai ser uma coisa muito boa, né? Vai ter um convidado aqui. Vai dar risada, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu já fui com eles. É uma coisa muito legal, muito 10 mesmo. Vocês vão se divertir e vão comer uma boa comida ainda. Amém? Tanto espiritual como física. Glória a Deus. Louvamos a Deus também pela célula que teve, como o pastor Adriano falou. Oi? Não, pela célula dos casais, né? Que teve na quarta-feira, né? E também vai ter as células dos jovens no sábado agora, né? Que hora que é? Aqui na igreja, às 15 horas. Amém? Cadê os jovens? Amém? Às 15 horas, venham na célula, é uma bênção, Deus está multiplicando e isso que é importante. Tem mais culto dos jovens, vai ser no sábado, no dia 27. Amém? O outro culto foi uma bênção, aliás, os cultos têm sido uma bênção, mas no dia 27/5 vamos ter o outro culto dos jovens, então compareçam, tragam pessoas, né? Não deixa de convidar, para a gente ampliar a obra de Deus, amém? Glória a Deus. Sei que vocês estão um pouco tristes, né, com a ida do pastor Edmar, mas não fica não, viu? Não fica não, que depois de uns dias ele passa aqui, dá uma palavra, conversa com a gente, né, Edmar? E ele vai ser o Marco, ele vai relatar a obra. Amém, igreja? Vamos orar então. O dia das mães, né? Nossa, o Bianca vai me matar se esquecer disso. Convite o dia das mães, no dia 14 de maio, no próximo domingo, que é o segundo domingo, o dia das mães, né? Teremos um momento especial com seus filhos. Confirme a sua presença. Para as mães do AGV Kids, é isso? Para as mães que tem as crianças. Tem as crianças lá em cima. Confirme a tua presença, vai ter algo especial. A nossa irmã Bianca como líder, as demais tias, obreiras da escolinha, estão fazendo algo muito especial, já planejaram, estão executando algo muito especial para as crianças apresentarem para as mães, não é isso? Tem algo assim diferenciado, que também não sei o que é, mas vai ser bem legal. Terça-feira tem culto de oração, hein? É uma bênção a oração nessa terça, vamos continuar orando, buscando. Lembra que eu falei aqui, orar, jejuar é importante, né? Venham à igreja, orem, busquem ao Senhor. Quinta-feira tem o nosso culto de quinta-feira passada. O apóstolo Adriano esteve aqui, não é isso? O apóstolo Adriano esteve aqui, nos deu uma palavra abençoada, e ele falou de uma coisa, de uma situação, que eu venho falando no meu coração. Converso até com a pastora Paula sobre isso. Sobre ampliar, né? Sobre ampliar a igreja, ampliar as coisas, né? Eu não sei a que tempo, mas Deus tem prometido. E ele disse aqui nesse púlpito, que Deus estava nos dando uma escritura. Uma escritura. E a gente perguntava, como vai acontecer? Deus mandava dizer, eu estou no controle. Então, eu creio. E da mesma forma que Deus tem trazido nós, né, para todos os lugares. Uma vez eu disse para o pastor Sidney, lá atrás, né, antes dele construir esse prédio e tal, que existia 5 árvores, né, Sidney? E que a 4ª árvore seria aqui, né? E que faltava uma árvore ainda. Eu tive um sonho, uma visão que tinha 5 árvores. E foi passando, mas que faltava uma árvore ainda. Então eu sei que Deus está preparando, não sei que tempo que é, não sei como vai ser. Mas a promessa de Deus é o que vale. E se nós permanecermos firmes, Deus vai dar aquilo que Ele prometeu. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar então? Acabou. O batismo, né? O mais importante. Estou dizendo que os outros não são. Mas aqui é o novo nascimento. Dia 21/5, batismo nas águas às 10 horas. Quem crer e for batizado será salvo, né? Então aqui é o batismo.
tem muitas pessoas que não são batizadas na igreja, né? Então, esse é o momento da gente descer as águas, esse é o momento da gente ser batizado em nome de Jesus, amém? Esse é o momento de sepultar o velho homem e começar uma nova vida. Ah, mas Senhor, eu sou assim, assim, assado. Irmão, toma uma decisão, sepulta o velho homem e deixa o resto para Deus fazer, amém? Então, o pastor Adriano é o responsável pelo batismo, o pastor Adriano e a pastora Tamara, que não está vindo por conta que ela foi mamãe há pouco tempo, está cuidando do nenê, tomando as vacinas ainda que tem que tomar, aquela coisa toda, mas logo ela estará aqui e vai mostrar a coisa linda para vocês. A Heloíse. Amém, igreja? Amém? Nós vamos receber com muito amor, como a tia Bianca, né, que cuida ali das crianças e tal, recebe com muito amor. Tinha muitas crianças que olhavam assim e falavam, esse não vai ficar lá em cima. Esse não vai ficar. Agora, eu vejo todos lá em cima. Né? Todos lá em cima. Então, isso é Deus trabalhando, né? É Deus trabalhando. Amém? Cauã, ó, dia 21, hein? Ó, não foge não, hein? Não pode não. Amém? Deus tem uma nova história. Glória a Deus. Vamos orar então. Desculpa o horário, que Santa Ceia demora um pouquinho ainda, mas sempre acaba meio-dia ou 5 para meio-dia, tá bom? Vamos orar. Só isso? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nos leva em paz, em segurança para os nossos lares, Senhor. Dai-nos um final de domingo, Senhor, abençoado. Uma segunda-feira de trabalho, Senhor, abençoada. Que nós possamos sempre nos encontrar na casa do Senhor, ó Pai. Que nós possamos estar aqui louvando, engrandecendo o Seu nome. Que haja comunhão entre nós, Senhor. Que nós, durante a semana, Pai, possamos nos comunicar um com o outro, Senhor, através de mensagens, ligações, Senhor. Que nós permaneçamos, Senhor, em união, em comunhão, Senhor, para o Senhor ordenar bênção, vida e paz sobre nós. Senhor, eu te agradeço por esse culto. Te agradeço, Pai, por cada obreiro, Senhor. Te agradeço, ó Pai, sei que Tu está no controle de todas as coisas, ó Pai. Por isso eu te louvo e te engrandeço. Levanta a tua mão direita ao céu, de preferência, que o grande amor de Deus, a graça, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos digam. Está encerrado em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado. Domingo que vem estaremos aqui novamente, cultuando o nome do Senhor.